segundo propósito aqui na terra é ganhar almas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. É dar continuidade na obra que o Senhor Jesus começou quando Ele veio aqui nesta terra e posteriormente preparou discípulos para dar continuidade à obra que Ele começou. Aleluia a Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Romanos capítulo 1, do verso de número 16. Romanos capítulo de número 1, verso de número 16, o apóstolo Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois este é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, tanto judeu como grego. Aleluia. O apóstolo Paulo diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. O evangelho é de Cristo. Aleluia. Ele diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. O evangelho é de Cristo. O evangelho não é de um anjo. O evangelho não é de demônio. O evangelho não é de homem. Aleluia. Oh glória. O evangelho não é do presidente, não é do governador, não é do prefeito, não é do vereador. O evangelho não é de nenhuma autoridade da terra, mas o evangelho é de Cristo. E o evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia a Deus. O evangelho de Cristo é poderoso. Oh, aleluia. O evangelho de Cristo é poderoso. O evangelho salva. O evangelho liberta. O evangelho cura. O evangelho transforma. O evangelho é poderoso. Oh, aleluia a Deus. Vivemos numa geração aonde o diabo trabalha para calar-nos. Mas eu já quero profetizar nesta noite que o diabo ele não vai calar a igreja. Meu Deus. O diabo não vai parar a igreja. Macumba não vai parar a igreja. Macumbeiro não vai parar a igreja. Feitiçaria não vai parar a igreja. O sistema não vai parar a igreja. Porque a igreja não é do homem na terra. A igreja é de Jesus Cristo. O dono da igreja é Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Então nada será capaz
presença dele está no ambiente. A presença dele está no ambiente. E nós devemos nos preparar para entrar na presença dele. Não é de qualquer jeito. Aleluia, devemos adorar a ele na beleza, na sua santidade, em espírito e em verdade. Vivemos um tempo em que esta geração, muitos têm vergonha de adorar a Deus, de servir a Deus, de revelar sua identidade como cristão, de carregar uma Bíblia, de orar, de dar glória a Deus, de cantar louvor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. O nível do pecado tem aumentado, o pecado tem aumentado, a opressão. O diabo se levanta para tentar calar a igreja nesta última hora. Mas ainda há os remanescentes. Ainda há pouco eu orava, dizendo a minha oração: Senhor, aleluia, feliz de saber aqui no testemunho do pastor Marcílio, que de uns tempos para cá Deus tem levantado um exército nesta cidade, e esse exército ele vai continuar crescendo. E eu dizia na minha oração: Deus, levanta homens e mulheres de oração, homens e mulheres que vão interceder, que vão clamar, que vão suplicar, que vão se humilhar na sua presença. Deus levanta um exército nesta cidade, e eu creio que você faz parte deste exército que o Senhor está levantando nesta última hora. Eu creio. Se você crê, levanta a mão para dar glória a Deus, a Jesus. O apóstolo Paulo disse: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Quando ele fala que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, o que é Evangelho? Quando você olha para Mateus, os livros, 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver as obras que Jesus ele fez. E quando você vê as obras que Jesus fez, você vai ver que nos 4 livros, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, está registrado a história do Evangelho de Cristo, a história do Evangelho do Reino de Deus. E quando Jesus ele começa pregando, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. A mesma mensagem de João Batista. João Batista foi aquele que preparou o caminho para o Messias. João Batista, quando ele aparece pregando no deserto do Jordão, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Quando eu leio a Bíblia Sagrada e eu estudo sobre João Batista, e eu estudo sobre Jesus Cristo, e eu estudo em Atos dos Apóstolos o início da igreja primitiva, aleluia, eu vou ver que as mensagens tanto de João Batista como de Jesus e dos apóstolos